Quando você vai fazer as coisas, você deve sempre procurar entender aquilo que você está fazendo. Não copiar ninguém. Você tem que procurar conhecimento, você tem que praticar com você mesmo e procurar entender aquilo que você está fazendo. E eu, depois, eu acho, do 5º casamento, que eu fui entender a importância do casamento religioso. Eu não entendia isso. E eu vejo que a maioria dos pastores ainda não entenderam por que a pessoa casa lá no civil, casa no cartório perante o juiz, né? E lá o juiz faz as mesmas perguntas que um padre ou um pastor faz, né? Se aceita, se legítima esposa, aquela coisa lá toda. E depois a pessoa vem para a igreja fazer a mesma coisa. Qual a diferença? Foi onde que nessa busca Deus me mostrou que a diferença é muito grande. Que aquele que crê em Deus, ele tem que casar na igreja. É o casamento da igreja que vale. É o casamento na igreja que é importante. Sabe por quê? Porque lá no mundo você faz um contrato frio perante a lei do homem, perante a justiça do homem, e que só vale para a lei. Para o amor não vale nada, porque papel não segura ninguém, não é? Você bota aliança, você leva testemunha, você assina um documento registrado em cartório pela lei, mas ele não segura teu casamento. Se fosse assim, ninguém separava. E qual a diferença do casamento na igreja? O casamento na igreja, na verdade, é para a pessoa que crê em Deus. Tanto é que quando eu vou fazer o casamento de alguém, hoje em dia, eu não faço se eu não conversar com a noiva e com o noivo antes do casamento. Só, quer que eu faça o casamento? Faço de graça, com o maior prazer, não precisa me dar nem um copo d'água. Mas eu quero conversar antes com o noivo e com a noiva, primeiro, para saber deles o que eles pensam do casamento, se eles estão preparados para casar perante Deus. Entendeu? E eu faço a minha parte, que é deixar claro para eles que eles vão fazer uma aliança com Deus, um voto com Deus. O casamento religioso é para isso. O casamento religioso é para que o casal ele faça a união deles perante Deus para a eternidade. Entendeu? Até tem algumas igrejas que falam até que a morte os separe. Eu não penso assim. O casamento é para a eternidade. Entendeu? Porque nós casamos com Cristo. Essa é a aliança, essa é a diferença. Porque aí você já não está fazendo um voto entre homem e homem, mais não. Tanto é que eu não gosto de eu, como sacerdote, fazer o voto. Eu sempre incentivo o homem pretendente ao casamento e a mulher, cada um fazer o seu voto particular e ler publicamente o voto. Pode escrever ou pode falar de improviso o voto. E depois que eles façam o voto entre eles, eu, como sacerdote, como servo de Deus, que é para isso o sacerdócio é diferente do pastor, entendeu?
O sacerdócio é para isso, ele está na Bíblia, é para você unir as pessoas com Deus, entendeu? Então esse é o objetivo do casamento, é o casal entender que a partir daquele momento, os dois têm um compromisso moral com Deus. E se as pessoas entendessem isso, ia evitar muito sofrimento, muita briga entre o casal, muita desavença entre o casal. Por quê? Por temor a Deus. Por temor a Deus. Quando você tem temor a Deus e respeita e ama a Deus, você vai controlar a sua língua, você vai controlar o seu gênio ruim, você vai controlar seu instinto, entendeu? Por quê? Porque você ama a Deus e você foi perante o altar do Senhor e fez um compromisso com Deus para assumir aquela pessoa, e você é responsável por aquela pessoa perante Deus. Então você, por amor a Deus, por respeito, por temor, por admiração, por gratidão a Deus, você suporta na hora da dificuldade, entendeu? Você aguenta na hora da dificuldade. E muitas pessoas não entendem isso, não compreendem isso, e por isso que há tanta guerra dentro do casamento. E a guerra dentro do casamento, irmãos, é uma coisa muito triste. Sabe por quê? Porque você encontrar uma pessoa que você ama gratuitamente e que essa pessoa também te ama gratuitamente é uma raridade, é muito difícil. Tem pessoas que passam uma vida inteira e não conseguem encontrar o seu amor verdadeiro. Tem pessoas até que passam a vida inteira sem encontrar amor nenhum. E a gente recebe esse presente de Deus. A Bíblia diz que é uma concessão de Deus, é um presente de Deus. Você encontrar uma pessoa que te ama e que você ama, uma pessoa que o pensamento dela é passar a vida inteira do seu lado. E nós sabemos que quando você faz uma aliança com uma pessoa para viver com ela, casado com ela, viver com ela a vida inteira, você perde a sua liberdade. Você não é livre mais. Você passa a ser uma posse daquela pessoa. Você não tem todos os direitos mais. Você não pode ir aonde você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Você não pode mais fazer o que você quiser. E todo mundo que casa sabe disso. Sabe disso, mas não é orientado pelas escolas, não é orientado pelas igrejas, não é orientado pela família. Entra no casamento sem orientação nenhuma, sem personalidade, sem assumir de verdade o voto que ele fez, a aliança que ele fez com a pessoa, e por isso que está errado. Aí você vai, depois que tem a posse, o domínio sobre aquela pessoa, por causa do excesso de intimidade, que você acha que você já é dono dela, você começa a maltratar essa pessoa, você começa a dar descrédito para essa pessoa, e isso é um triste no casamento. É triste, porque na sociedade do homem, em qualquer lugar da terra, quanto mais tempo você negociar com uma pessoa, quanto mais tempo você conviver com uma pessoa, mais crédito você tem, até com instituição financeira que não tem sentimento. Quanto mais tempo você tem conta num banco, que você não dá cheque sem fundo, que você não faz nada de errado, mais crédito você tem. No casamento é o contrário.
Quanto mais tempo de casado você tem, menos crédito você tem. Qualquer coisinha que o cônjuge fala é uma guerra, entendeu? E a pessoa fica admirando só o estranho na rua. O estranho na rua pode falar o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser. O cônjuge não tem direito a nada. Por isso que é importante que aquele que crê em Deus entenda que ele ganhou de presente de Deus aquele cônjuge. A minha esposa é um presente que Deus me deu, e eu tenho que fazer de tudo para valorizar ela, e assim ela também comigo. Isso é casamento. Casamento não é uma união para você ter direito a fazer o que você quiser com outra pessoa, não. É o contrário. O casamento foi criado para você se unir a outra pessoa e ser mais forte. Por isso que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, a palavra do Senhor diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E a Bíblia diz que dois é mais forte do que um, e nós sabemos disso. É uma união perfeita criada por Deus, um casamento de um homem e de uma mulher. E nós, irmãos, somos enganados todos os dias pela sociedade e não sabemos dar valor a isso. Ficamos esperando a felicidade nas coisas materiais, e muitas vezes a gente está ali com um tesouro do nosso lado. A gente está ali com uma pessoa, um ser humano que te completa, que te ama, que você ama, e você não consegue dar valor. Você não consegue olhar e se alegrar. E muitas vezes você tem um cachorro, um gato na sua casa, e o cachorro te olha, reconhece que você é dono dele e se alegra quando te vê. Nós temos que parar para pensar nisso, irmãos. Aprender a usar a nossa inteligência. Tem pessoas que casam para viver em conflito, não é? Tem gente que está 10 anos casado e ainda acha que fez um mau negócio. É o que você vê nas redes sociais o dia inteiro. É uma crítica do casamento. É o solteiro querendo entrar para o casamento, é o casado querendo sair. O dia inteiro é isso. Não há um incentivo para você olhar com bons olhos para aquela pessoa que veio para completar a sua vida. Nós, todos nós, somos apenas uma metade. Não adianta você achar que você é inteiro, porque você não é, e nem queira ser. Você pode respirar sozinho, você pode comer sozinho, você vai morrer sozinho, mas enquanto você viver aqui ou no céu, você vai ter que aprender a compartilhar a sua vida, o seu coração, os seus sentimentos, o seu amor com as pessoas. Fomos criados para isso. Fomos criados para viver em comunidade. Não existirá um céu onde você viverá sozinho, esquece isso. Ninguém receberá a vida eterna para viver só, se amando. Não há espaço no reino de Deus para narcisista. O reino de Deus é para quem quer compartilhar, é para quem quer amar o próximo, é para quem quer dar valor, principalmente aquilo que Deus nos dá. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, diz a palavra do Senhor assim: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem a seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência,
e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Olha aqui, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando uma coisa muito interessante, que para Deus nós somos iguais, que quando você casa com alguém, isso até não precisa de nenhuma lei escrita, isso está claro, a partir do momento que você ama uma pessoa e que você se propõe a viver com ela, e ela com você, já está claro que vocês vão ter que ser fiel um ao outro, isso já está claro, ninguém aceita a infidelidade. E o que está dizendo aqui também é que muitas vezes as pessoas se casam e elas são egoístas, elas vivem para si, elas não entendem as diferenças do outro. Por exemplo, muito homem não entende que a mulher, todo mês, pelo menos uns 7 dias durante o mês, ela se torna uma pessoa completamente diferente do que ela é, porque há uma ação hormonal poderosa sobre a vida dela, e ela não tem poder sobre essa ação química que acontece com ela, e ela às vezes se perde no falar, se perde no agir, fica temperamental, E é a mesma coisa a pessoa que usa uma droga, a pessoa que bebe um álcool, ela fica fora de si. E a mulher, como ela todo mês ela se prepara para ter uma gravidez, ela sofre uma função hormonal muito poderosa. E o homem, já de criança, deveria ser tocado na escola para saber isso, que um dia ele ia crescer, ia se apaixonar por uma mulher, e a mulher não ser diferente dele. Mulher não gosta de futebol, uma ou outra gosta. Mulher não gosta de uma série de coisas, e fora que durante alguns dias do mês ela muda o temperamento dela. Se o homem já casasse sabendo disso, era mais fácil, mas não, ele entra no casamento como se ele fosse o Todo-Poderoso e a mulher tivesse que fazer só a vontade dele, e ela entra no casamento achando que ela é toda poderosa, que o homem tem que ser escravo dela. Aí o negócio não vai dar certo, porque são duas pessoas completamente diferentes. Não adianta você querer que a sua mulher seja igual a você, que tenha os mesmos gostos, e não adianta você querer que o homem seja igual a você também. São pessoas diferentes, entendeu? Já por isso que a gente se completa, porque somos completamente diferentes. O que a gente tem que mudar é a maneira de ver, é o que o apóstolo Paulo está explicando aqui, não é? Tem muito homem, tem muita mulher que às vezes ele vai ter relação sexual com o seu cônjuge só quando ele quer. É o que ele está dizendo aqui, não é? Você pode fazer isso quando você está sobrecarregado de trabalho, quando você está num nível de estresse muito alto, quando você se dedica, por exemplo, os homens de Deus, as mulheres de Deus, muitas vezes fazem um voto de ficar em jejum, oração, Pessoas que se dedicam, que amam a Deus. Então, aí tudo bem, mas o que ele está explicando é que você não pode tomar isso como regra, porque você pode deixar o outro com o seu organismo desejoso de fazer sexo, e aí o diabo aqui está dizendo, olha, para que Satanás não vos tenha pela vossa incontinência, entendeu? E aí o diabo atenta a pessoa vai trair, o cônjuge vai trair, não é? Versículo 6: digo, porém, isto como que por permissão, e não por mandamento, porque
quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando uma coisa muito importante, que inclusive tem muita igreja que quer ser dona do reino de Deus e fica criando doutrinas de homens, como se os pastores fossem as pessoas mais santas do mundo, né? Lembrando que nunca existiu nenhum santo aqui na terra, nem vai existir. O único santo que teve na terra foi Jesus, né? Esses santos que eles falam são pessoas que as igrejas criam. Todo ser humano é fraco, é falho e sujeito ao pecado. E aqui está deixando claro que às vezes a mulher, ela se converte ao Evangelho e ela começa a frequentar a igreja e o marido não quer, ela se batiza, o marido não quer, entendeu? Mas está deixando claro que ela não deve separar do marido por causa disso, que ela aprenda a suportar o marido, a entender o marido, né? E preferencialmente que vá fazer votos com Deus, que vá clamar a Deus para que o seu marido se converta, porque o que acontece muito aí, que tem muitas mulheres, muitos maridos que se convertem e começam a se acharem santos, perfeitos, entendeu? E quando você vai falar com eles sobre o seu cônjuge, eles falam, não, eu já fiz de tudo, já entreguei na mão de Deus, entendeu? Isso não existe enquanto a pessoa que você ama não se converteu ao Evangelho. Você tem que lutar por ela, essa é a verdade. Você tem que clamar por ela, você tem que pedir por ela, você não pode se conformar nunca, entendeu? Porque o sonho do cristão é desejar que as outras pessoas se convertam, entendeu? E aqui está deixando claro que não é para você ficar brigando com a pessoa, ficar especiando a pessoa. A sua luta tem que ser com Deus, né? Porque nós somos chamados para a paz. Versículo 16: porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a doutrina nas igrejas. Igrejas que põem doutrinas de homem misturado à palavra de Deus, que não estão na palavra de Deus, não é?
A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não é porque você está guardando o sábado, não é porque você fica se apegando a um nome que você será salvo, não é isso. Aqui está deixando claro, mas sim a observância dos mandamentos de Deus, ou seja, a observância da Bíblia, aquilo que Deus escreveu. É nisso que você tem que basear a sua fé. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprados por bom preço, não vos façais servo dos homens. Olha que palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo está falando aqui. Você não pode servir a homem, servir a religião nenhuma, servir a nenhuma igreja, nem a você mesmo. Você tem que buscar o conhecimento da Bíblia, como Deus fala, por falta de conhecimento da minha palavra, o meu povo é levado cativo, é destruído, é enganado, fica achando que está servindo a Deus, não está, porque não está fazendo o que Deus quer. E aí, o apóstolo Paulo deixa claro que quando você entrega a sua vida para Deus, quando um casal se casa perante Deus, ele se torna servo do Senhor, ele passa a ser membro de Cristo, entendeu? Você não é livre mais. Mas essa é a melhor situação que o homem pode viver, porque você, quando conhece alguém que você casa, você sabe que você não vai ser livre mais, mas você vê que a liberdade real é você estar casado com aquela pessoa. Você vai deixar de ter uma série de direitos e prazeres, mas para você é muito mais importante você estar com aquela pessoa que você ama. Aquela pessoa, ela ilumina a sua vida, traz beleza para a sua vida, ela traz alegria para a sua vida. Não é assim quando a gente está apaixonado? A sua vida fica linda. E assim, quando você entrega o seu coração, a sua vida para Deus, você sai da escravidão do mundo e agora se torna servo de Deus. Você casa com Deus. E como você casa com Deus, você tem que fazer a vontade de quem? De Deus. Você viverá para quem? Para Deus. Você fará parte do corpo de quem? De Deus. É o que a Bíblia diz. E isso é maravilhoso. Esse é o melhor casamento que o ser humano pode fazer. Um casamento onde você não tem nada para dar para Deus, onde Deus te ama com amor puro, com amor sincero. Deus é a pessoa mais poderosa do universo, não precisa de você para nada, mas Ele quer casar com você, por amor. E a única coisa que Ele quer de você, o teu amor, que você ame Ele. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter beleza, não importa a sua idade, não importa a sua condição. A única coisa que Deus quer é que você quebrante o seu coração e busque todos os dias amar a Deus, porque quando você amar a Deus, você vai se sentir livre, você vai se sentir pleno, você vai se sentir cheio, você vai se sentir feliz. Você já viu a felicidade que é uma noiva? No dia do casamento de uma pessoa que está casando por amor, a noiva está brilhando, ela emana alegria. Você olha para ela, ela está, os olhos brilhando, ela está feliz, o noivo está feliz.
chamados para casar com Deus. Versículo 24: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor, para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Isso é muito interessante também, irmãos. Eu falava sempre para minhas filhas isso. Você está sem ninguém, não fica procurando não. Porque você começa a procurar, você pega com a sua mão. Vai orar e vai pedir a Deus para Deus mandar para você. Não é? Porque Deus vai mandar o melhor para você. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupá-los. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, e os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, ou como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, case-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgindade, guardar a sua virgem, faz bem, de sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui Deus ele deixa claro que a mulher ela tem que ser mais valorizada, sim. A mulher foi criada mais frágil. A mulher, por mais que a gente queira na sociedade moderna igualar ela com o homem, ela é um ser mais frágil, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Apesar de muitas coisas ser mais forte fisicamente do que o homem, mas psicologicamente ela foi criada para ser delicada, para ser sensível,
né? Foi criada para gerar uma criança, para ter paciência com uma criança, enquanto o homem está lá no trabalho. Quem está lidando com aquela criança que dá um trabalho enorme é a mulher. Então o homem tem que compreender isso e tratar a mulher com amor, com carinho, com compreensão. E aqui, né, a Bíblia deixa claro o seguinte: para que não sejam impedidas as vossas orações. Por isso que tem muita mulher que ora e Deus não age na vida dela. Por isso que tem muito homem que ora e Deus não age na vida dele. Por quê? Porque são ingratos. Deus dá o cônjuge, muitas vezes, através daquele cônjuge, ele ganha um presente de Deus, que é um filho. A Bíblia diz que o filho é herança do Senhor, é um presente do Senhor. Ao invés da pessoa ficar super feliz, dar valor, ser grato, honrar aquela pessoa que Deus deu, honrar o pai do seu filho, honrar a mãe do seu filho, eles ficam em guerra por nada. Um casal é capaz de começar uma guerra por causa de R$100 e chegar até no ponto de matar um ou outro, que aí nem importa os filhos mais, nem importa os filhos. Entendeu? Por quê? Porque não casam com Deus, não trazem Deus para dentro do seu casamento, não trazem Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família, não é? Não se preocupam, principalmente hoje, em ensinar os filhos, as criancinhas, que existe um Deus. Deixam as crianças serem educadas pela televisão, pelo telefone, pelo computador. Não tem tempo para falar de Deus para essa criancinha, fica esperando ela crescer para ir na igreja. Ninguém educou ela, como é que ela vai na igreja depois de crescer? Menino passou de 12 anos de idade, é ele que manda na vida dele e acabou. Menino, filho, a partir de 12 anos de idade, ele não escuta nada que o pai fala mais. Você educa uma criança até 12 anos de idade, dali para frente, esquece. E passou dos 15, nem de castigo você pode botar mais. Você é capaz de apanhar do filho se botar de castigo. Entendeu? Então, o erro hoje, que eu me lembro quando a gente era criancinha, você aprendia lá com 3 anos de idade, você já sabia que era Deus. Com 4 anos de idade, você já sabia que era Deus. Hoje os pais acham que dar felicidade para o filho é fazer só a vontade do filho, como se no mundo, o mundo fosse fazer a vontade do filho. Você não pode falar um não com uma criancinha hoje. Se o pai falar não, a mãe falar não, primeiro que a criança fica com ódio do pai e da mãe. Segundo que o pai e a mãe acham que a criança dele é uma rainha, uma princesa, é um príncipe, entendeu? Que ele tem que ser servido 24 horas por dia, que não pode existir a palavra não para ele, que ele vai ser infeliz se ele ouvir não. Ora, você não vai trazer felicidade para o seu filho criando ele assim, porque o mundo vai dizer não para ele todo dia. Aí quando o mundo disser não para ele, sabe que ele vai querer pegar uma arma e sair matando os outros na rua. Entendeu? Você não precisa ser ignorante com o filho, você não precisa de espancar filho, mas você tem que aprender a dizer não. Essa é a palavra mais importante dentro de uma casa na criação do filho, é dizer não, porque dizer sim é fácil. Encher menino de presente, concordar com tudo que o menino fala. Menino não sabe nem ir no banheiro sozinho, tem que encher uma fralda para você limpar, e aí ele quer mandar dentro de casa, ele manda dentro de casa. E você, para agradar ele, ele come o que ele quer, ele só faz o que ele quer. Como se no mundo ele pudesse fazer o que ele quer. Aí o que vai acontecer? Vai ser uma pessoa frustrada.
uma pessoa que não vai conseguir lidar bem no casamento com ninguém, não vai conseguir lidar bem no trabalho com ninguém, vai ser uma pessoa frustrada. Então, irmãos, é muito importante, primeiro, você aprender a dar valor ao seu casamento com a pessoa que Deus te deu, a dar valor à família que Deus te deu, e procurar todos os dias vocês casarem com Deus e trazer Deus para dentro da casa de vocês. Amém?